nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Jesus trouxe justiça eterna. Assim como seu sangue é eterno, você me escuta? O sangue de Jesus dá a você e a mim justiça eterna. Amém. hoje com o pastor Joseph Prince. Justiça e a saúde. Podemos pregar sobre a justiça e a prosperidade, justiça e o bem-estar para a família, justiça e a bênção do casamento. Podemos pregar sobre muitas áreas, mas vocês hão de convir que, depois da salvação, o perdão dos pecados, a maior bênção na terra é a saúde. Verdade? Ser saudável aos 40, aos 50, não parecer ter essa idade. Ter 60 e o corpo dizer que você não tem 60. Tem pessoas que têm 30 anos e parecem ter 50. Isso é verdade, eles chamam de idade cronológica e idade real. Mas a verdade é essa, não adianta ter prosperidade, ter muito dinheiro e o seu corpo está incapacitado, você está sempre deitado e doente. E só para que saibamos que o desejo de Deus, conforme 3 João 2, vou citar o texto: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O desejo de Deus para nós é que prosperemos e tenhamos boa saúde, assim como a nossa alma. Deus não está somente interessado na sua alma. Deus quer que você prospere, como o texto que nós lemos. Tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus me disse recentemente, quando o meu povo souber que eu quero que eles sejam saudáveis, eles serão saudáveis. Amém? Vou falar sobre saúde e justiça hoje. Vou ler um versículo, mas antes que leia, você vai ficar surpreso com o que eu vou compartilhar. Às vezes eu mesmo me surpreendo com o que falo. Eu sei que você vai ficar surpreso. Você sabia que impor as mãos sobre os enfermos, apesar de Jesus ter feito isso e o povo foi curado, e o próprio Jesus disse para os seus discípulos: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse: impõe as mãos, ore e eles serão curados. Ele mandou só impor as mãos e eles curariam. Pense nisso. Então, você sabe do que fala esse versículo? Como curar os enfermos? É muito simples. Levantem as mãos. Isso se chama mãos. Estão na extremidade dos seus braços, certo? Mãos. Mãos sobre o enfermo. Tem o enfermo? Impõe as mãos. Certo? Deus cura. Entende? Encontra o enfermo, impõe as mãos, Deus cura. Jesus não disse que você curaria. Disse: impor as mãos sobre os enfermos, mas tem que ser crentes. Os crentes impõem as mãos, Deus cura. Amém? As pessoas acham isso estranho. Pastor, como o senhor cura? Mãos, doente. Impõe, Deus cura. Amém? Mãos estão na extremidade dos nossos braços, no nosso corpo. São as mãos. Imponha sobre o enfermo. Amém? Nós fazemos isso na nossa igreja, continuamos fazendo, mas na verdade é para impormos sobre os descrentes. Essa é a vontade de Deus, e não sobre os crentes. Quando lemos a Bíblia cuidadosamente, vemos que quando os crentes impunham as mãos, era sobre descrentes. Jesus, é claro, sempre impunha as mãos sobre descrentes. Não existiam crentes ainda. Quando Jesus comissionou seus discípulos, no livro de Atos, eles impuseram as mãos sobre os enfermos. Entre os descrentes. Crentes impondo as mãos sobre enfermos descrentes. Qual a provisão para os crentes? Eu creio, me escute bem, podemos impor as mãos sobre crentes, mas não é o ideal de Deus. Por isso eu disse, alguém que me escuta pode pensar que eu estou inventando essas coisas, mas se você ler cuidadosamente, vai descobrir que até mesmo os dons do Espírito são para os descrentes, para o benefício deles. Deus demonstra os seus dons para atraí-los para Jesus. Amém? Por que é preciso de cura se o curador vive dentro de você? Vejamos. Fique de pé, Patrick.
Eu sou um crente. Digamos que a unção de cura está em mim. E ele é um descrente. É claro que ele é crente. Mas digamos que é o descrente, certo? Agora, o curador vive em mim. Por isso impõe minhas mãos sobre o enfermo. O curador transmite seu poder e sua presença para o enfermo. Amém? Glória a Deus. Você sentiu o poder de Deus, não é? Eu também senti. Amém. Glória a Jesus. É melhor você sentar. Amém. Agora, o curador vive em você, correto? E o enfermo não tem o curador. Você transmite para ele. Você entendeu? Escute com cuidado. Todos os crentes têm um curador. Cristo vive em nós. Não é o ideal de Deus. Muitas vezes não sabemos quem somos, quem habita em nós e dependemos que os outros orem por nós. Mas esse não é o ideal de Deus. Quantos entendem isso? Se você buscar oração, vamos orar. Não me entenda mal. Se for um dos nossos pastores, eles vão orar por você e impor as mãos. Mas não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que viva na saúde do novo concerto. Eu vou mostrar como. Vejamos Romanos 8:11. É um poderoso versículo. Vejamos o versículo. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Antes de mais nada, vamos entender algo importante. Essa vida dada aos nossos corpos mortais. O que é mortal? Um dia nós teremos um novo corpo. Você sabia que a qualquer momento Jesus pode voltar? Todas as profecias com respeito à sua vida já foram cumpridas. Israel já está na sua terra. O evangelho está sendo pregado aos 4 cantos da terra. Amém. A qualquer instante, Cristo pode voltar. E quando Cristo surgir nas nuvens e chamar por nós, num segundo, o mundo só perceberá que desaparecemos. Num instante. Amém. A Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses que no momento que a trombeta soar, teremos um novo corpo. O corpo de Jesus é físico e transcende o espaço, o tempo e a matéria. Por isso que quando Jesus voltar, se você estiver num prédio como este, não tem que se preocupar em ter que correr para o elevador, apertar o botão, dizendo, esperem por mim. Não, nada disso. E você sai correndo para o trem e o senhor diz, não, espero pelo próximo trem. Não, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Jesus. Amém? Como é o corpo de Jesus? Não é um corpo etéreo, como um fantasma, mas um corpo real. Quando ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, toquem aqui, um fantasma não tem ossos e carne. Um espírito não tem ossos e carne. Quando ressuscitou, ele tinha um corpo, mas o seu corpo podia aparecer e desaparecer, sem passar pelas portas, um corpo que podia transcender o cimento, o concreto. Por isso que a primeira coisa que vai acontecer é que nosso corpo será transformado. Passaremos pelo teto. Amém? Mas será um corpo físico. Poderá bater na mão do seu irmão, mas esse corpo nunca envelhecerá, nunca ficará enfermo, nunca ficará doente e nunca morrerá. Por quanto tempo? Para todo o sempre. Until the 12 of never. That's a long, long time. Para sempre, irmãos. Amém? Esteja seguro que é parte desse exército. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Amém. Amém. Teremos um corpo que será jovem para sempre e saudável, um corpo imortal, um corpo que não pode morrer. A morte ficará para trás. Amém. Teremos carruagens de fogo. Uma Lamborghini será como um brinquedo infantil. Não vai ter limite de velocidade. Você não vai morrer. Nunca.
Deus fez o universo inteiro para os seus filhos brincarem. Você pensava que ia tocar harpa o dia todo e cantar louvores? Não, não. O céu é mais do que isso. Vamos usufruir as bênçãos de Deus, não vamos precisar mais trabalhar. Amém. Aguardamos este corpo. Amém. Não vamos necessitar de botox. Nunca mais vai ser necessário entrar numa sala de cirurgia. Você terá um novo corpo. A Bíblia diz que será um corpo como o corpo de Jesus. É isso que a Bíblia promete em Romanos 8:11? Não. E por que disse isso tudo? Só para motivar você. Veja o que a Bíblia diz. Veja. Dará vida a seus corpos mortais. O corpo que teremos no futuro será imortal. Aqui fala que o Espírito Santo em nós vivifica nossos corpos mortais. Você pensa que o Espírito Santo daria vida ao nosso corpo e ele permaneceria enfermo? Você pensa que o Espírito Santo daria vida ao seu corpo e causaria o seu corpo a permanecer como era? Ou você acha que existe uma mudança quando o Espírito vivifica o seu corpo? Me diga, alguns de vocês estão sempre cansados, alguns estão sempre se sentindo desanimados, cheios de fadiga ou com uma doença crônica. Esse não é o ideal de Deus. Essa mensagem vai libertar você. Amém? Outro dia eu estava correndo, estava fazendo o meu exercício, estava meditando em Romanos 8:11 e Deus abriu esse versículo para mim. Esse versículo está cheio do poder do Deus triuno. Deus triuno quer dizer, Deus são três pessoas divinas em um. Um Deus, não três deuses. Três pessoas, um Deus. Podemos usar a água como ilustração. Líquido, sólido e gasoso, a mesma substância em diferentes estados, mas não explica o mistério do Deus triuno. Não dá para explicar porque é um mistério. Eu chamo do Deus triuno. Deus não disse, farei o homem. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse versículo está encharcado com Deus triuno. O triuno Deus é mencionado 2 vezes em um versículo. Leamos o texto. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, percebe o Deus triuno? O Espírito daquele que ressuscitou Jesus. O Espírito Santo do Pai que ressuscitou Jesus o Filho. Você viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Percebeu? Na primeira parte do versículo vemos o Deus triuno. O Deus triuno participando da ressurreição de Jesus. Se esse Espírito habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo, aquele, o Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Vemos aqui a Trindade mencionada mais uma vez, 2 vezes em um versículo. O Deus triuno é mencionado 2 vezes. É um versículo de porção dobrada. Porque eu só disse isso, Pastor Prince. Assim como as 3 pessoas estavam envolvidas na ressurreição de Jesus, as 3 pessoas estão envolvidas em dar vida ao seu corpo mortal. Você pensa por um momento que Deus quer que você permaneça nesse estado de enfermidade e cronicamente cansado? Você pensa que Deus quer que você permaneça assim? Todas as 3 pessoas divinas da Trindade estão envolvidas em dar vida ao seu corpo mortal. Só essa informação nos enche de energia. Alguns estavam em estado de coma e precisavam dessa mensagem. Amém? Amém. É incrível perceber que quando nós vamos a um jogo de futebol, nós gritamos. Quando estamos na casa de Deus, nós dormimos. É uma guerra espiritual. Deixe-me dizer, eu não sou um pastor que fica ofendido quando as pessoas dormem no culto. Às vezes, tenho vontade de dormir. Ontem à noite eu dormi muito pouco. Às vezes eu penso que um dia eu vou estar pregando e vou dormir enquanto prego. Nós nos merecemos. A verdade é que isso nos mostra que existe uma batalha espiritual. Antes de você morrer, você fica doente. Antes de ficar doente, você fica fraco.
Antes de ficar fraco, fica cansado. Tudo bem ficar cansado depois de um dia de trabalho. Jesus, depois de uma jornada, como homem, se sentou porque estava cansado. Era um cansaço natural. Hoje, quando voltar para casa e me deitar na minha cama, eu vou me sentir naturalmente cansado. Cumpri meu dever. Quantos entendem isso? Amém? Muitas pessoas não trabalham e vivem cansadas. A Bíblia diz em Eclesiastes que o sono do que trabalha é doce. Amém? Quando não trabalha e vive cansado, isso se chama preguiça. Correto? Mas escute, se você está sempre cansado, você dorme no trabalho e até na igreja, queremos que você saiba que não é você, alguém está atacando você. O diabo não quer que você escute a mensagem que está sendo pregada. Existe uma batalha se travando. Amém? Amém? As 3 divinas pessoas estão envolvidas em dar vida ao seu corpo mortal. Amém? Vejamos uma vez mais o versículo. Vou falar um pouco daquilo que eu recebi de Deus quando estudava. Veja, a primeira parte diz que a Trindade estava envolvida na ressurreição. Certo? Amém? Jesus, o Pai e o Espírito Santo se envolveram na ressurreição de Jesus. O que ressuscitou Jesus dará vida aos vossos corpos mortais. Amém? Não esqueça que a Bíblia diz com clareza que Deus que ressuscitou Cristo dará vida. Não diz somente que Deus dará vida. Diz que Deus que ressuscitou Cristo dará vida aos nossos corpos mortais. Vamos comparar. O que é mais difícil? Ressuscitar Jesus dentre os mortos ou dar vida aos nossos corpos mortais? Eu sei que para Deus não existe nada difícil, certo? Mas estou falando em termos, como Jesus falou com os fariseus. No nível humano, quando ele viu o homem paralítico, ele disse para os fariseus, o que é mais fácil? Dizer ao enfermo, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, toma tua cama e anda? O que é mais fácil? Ele estava falando em termos de fácil e difícil. Eu pergunto para vocês, o que é mais difícil? Ressuscitar Cristo dos mortos ou dar vida aos nossos corpos mortais? Eu vejo que o auditório ficou dividido. O que você acha? A propósito, um desses é mais difícil. Ressuscitar Cristo dentre os mortos. Eu vou provar para você, no livro de Efésios, quando diz que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, Paulo usa algumas palavras gregas para poder, energia, exousia, dunamis. Amém? Incrível. Kratos. Palavras que denotam poder, domínio para ressuscitar Jesus dos mortos, porque todos os poderes das trevas estavam tentando impedir isso. Ressuscitar Jesus dos mortos foi a realização maior de Deus. Deus se utilizou de todo o seu poder para ressuscitar Jesus. Você me escuta? E ninguém pôde impedir isso. Amém? Ele ressuscitou. Você me escuta? Se isso foi mais difícil, o que é para Deus dar vida ao seu corpo? Curar o seu corpo. Digam, irmãos. Amém? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Agora, vou mostrar para vocês agora, igreja. Há tempos atrás eu perguntei se isso é verdade, isso é verdade. Eu disse, Senhor, porque eu fui acometido de gripe. Um vírus tão minúsculo que eu não posso ver com os meus olhos e fiquei enfermo por dias por esse pequeno vírus. Agora temos a gripe aviária, certo? Já viu uma galinha dizer, atim? Eu disse, Senhor, se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em mim, e Ele habita, porque eu fui acometido por essa dor de cabeça? Algo está errado, Senhor? E o Senhor me trouxe para esse versículo. Está preparado? Você está pronto? A resposta se encontra no contexto. Veja o contexto, Romanos 8, versículo 10, o versículo que antecede a esse. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da
justiça. Essa justiça é agir corretamente ou é uma dádiva? É uma dádiva. Amém? Uma dádiva, um estado de ser. Não é agir corretamente, aleluia. Amém? A palavra espírito na expressão o espírito é vida, em algumas versões está com a letra maiúscula. Estava a critério dos tradutores dizerem se era o espírito humano ou o Espírito Santo. Muitas vezes eles estão tão interconectados que é difícil saber se é o Espírito humano ou o Espírito Santo. Mas nós sabemos que não é o Espírito Santo porque o Espírito Santo não depende da justiça para ter vida. É o Espírito do homem, por isso devia estar com letra minúscula. Nosso Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Amém? Certo? Você entendeu? Quantos sabem que tem Cristo? Quantos de vocês? Se você tem Cristo dentro de você, seu corpo está morto por causa do pecado, mas seu espírito humano está vivo por causa da justiça. Nosso corpo está morto por causa do pecado. Temos que nos desesperar porque, apesar de Cristo, nosso corpo está morto por causa do pecado? Não, não temos que nos desesperar. Nós temos o versículo 11. O versículo 11 diz que Deus dá vida ao corpo mortal. Deus dá vida ao seu corpo mortal, amém? Vou ilustrar. Ok? Darren, vem aqui. Patrick, vem aqui. Gabriel, vem aqui. Eu preciso de um sujeito bem bonito para me representar. Você vai me representar? Ok. Esse é o Pastor Prince em 3 divisões, certo? Espírito, alma e corpo. Ok. Esse é o corpo do Pastor Prince. Vem a semelhança? Ok. Essa é a alma, a mente, as emoções estão na alma. Diga alma. Esse é o espírito. Diga espírito. Agora, repitam essas palavras. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e vivo num corpo. Você não é o seu corpo. O seu corpo é sua casa. Se morrer, seu corpo cai e o verdadeiro você sai. A primeira coisa que vai sentir é que sua alma e seu espírito saíram. Seus sentimentos lhe acompanham. Seu corpo cai no chão. A primeira coisa que você sente como crente é que você se sente vivo. Seu corpo é um impedimento, você se sente livre. E não somente isso, você se sente em completa paz. Paz verdadeira e alegria incessante. Para sempre. Não se preocupe com o seu corpo, a Bíblia diz que Deus vai dar a você um novo corpo. Um corpo como o de Jesus. Amém? Boas novas. Muito boas novas. Assim, você não é o seu corpo. Amém? Essa é a casa onde vive. Sua moradia é a sua residência. Olha ao redor e vai ver que tem muitas casas. Temos apartamentos, casas com quintal. Algumas parecem um hotel, 2 lustres na orelha. Algumas são casas que têm portões grandes. Algumas têm lindas janelas, outras pequenas janelas, algumas janelões. Algumas têm um telhado espetado, outras têm um telhado aberto. Assim, o nosso corpo é a casa onde nós moramos. Você não é seu corpo, você é o espírito e possui uma alma. Alma e espírito estão interligados. Mas a título de explicação eu vou dividir. Esse aqui sou eu, esse é você. Nós somos seres tripartites. O que é tripartite? 3 partes em 1. Como Deus, Ele nos fez a sua imagem. Ele é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus disse, façamos homem a nossa imagem. Deus nos fez espírito, porque sendo espírito, Ele pode se comunicar conosco. Os que não são salvos estão mortos. Baixa a cabeça, mortos. É assim que é uma pessoa que não é salva. Seu espírito está morto. Mas a alma
e o corpo estão vivos, desconectados do espírito. Com a mente não pode se entender a Deus, com as emoções não podemos sentir a Deus. Com a vontade não podemos nos comunicar com Deus. Com o corpo jamais podemos tocar Deus. Deus é espírito. Deus é espírito e você é espírito. Quando você recebe Jesus, seu espírito vive. Olhe para cima, agora você está vivo. Amém? E agora Deus que é espírito e você que é um espírito podem se comunicar. Você tem absoluta certeza que está salvo. Alguém pergunta e você diz, eu sei que sou salvo. Quando recebemos Jesus, recebemos essa convicção. Amém? Amém? Pode ir um teólogo dizendo, eu sou graduado por um dos melhores seminários do mundo, eu vim aqui para dizer que se você faz parte dessa igreja, você não é salvo. Chegou tarde, eu sei que sou salvo. Amém? Existe uma convicção interior que transcende o conhecimento humano, certo? Veja isso, é muito interessante. Você, bonitão. Ok, a Bíblia diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Assim, o corpo está morto mesmo para os descrentes muito mais. Mas para o crente, seu corpo está morto por causa do pecado. Não se desespere, porque o Espírito está vivo por causa da justiça de Cristo. Quando recebemos Jesus, para onde Jesus vem, o Espírito de Cristo vem para o nosso espírito. Às vezes a pessoa sente a sua presença, certo? Pode chorar no corpo, mas isso não importa, não é para aqui que Deus vem. Também não é para aqui. Não é para a mente nem para o corpo, ele vem para o espírito. E o espírito, olhando para baixo, que estava desconectado, recebe vida. Isso é nascer de novo. Amém? Amém? Amém! E quanto mais vem à igreja, recebe alimento e desenvolve seus músculos. Amém? Você se torna mais e mais forte. Veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo quer vivificar nossos corpos mortais. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Veja que o versículo 10 diz, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Mas tem uma parte no meio, a mente. É a mente que impede que o Espírito toque o corpo. Se lermos Romanos 8, o texto que estamos estudando, encontramos que a mente carnal produz morte e a mente espiritual produz vida e paz. No próximo programa... A dádiva de Deus é a vida. A dádiva de Deus é vida eterna. Ouse receber. Jesus já pagou. A maior coisa que pode fazer por aquele que deu sua vida e sofreu por você é dizer obrigado e usufruir a dádiva. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.